Agora a gente vai falar da transição da análise para o projeto. Nessa etapa, então, da nossa aula, nós vamos ver diagramas mais complexos. Quando a gente fala dessa transição da análise para o projeto, nós estamos pensando em diagramas mais concisos, em diagramas de nível de abstração mais baixo. Por isso, nesses diagramas são necessários, muitas vezes, a questão de já identificar qual é a linguagem que eu vou utilizar. Então, nessa etapa do nosso projeto, é importantíssimo que a linguagem já esteja especificada. Tá bem? Então, é importante, por exemplo, que eu já tenha em mente, eu vou utilizar o Java. Para quando eu for fazer as minhas classes, eu utilizar a tipagem correta. É importante também eu já ter noção da arquitetura, tá? Que vai ser utilizada. Porque nessa parte do projeto, normalmente a gente cria diagramas de implantação, tá? Que são utilizadas principalmente para entender o que a gente vai utilizar, né? Qual tipo de rede, qual tipo de hardware vai ser necessário. Então, tudo isso a gente tem nessa parte de transcrição. Então, a gente vai abaixando mais o nível ainda dos nossos diagramas para a gente conseguir ter ali uma boa formalização. Nós vamos ao quadro para compreender primeiro o diagrama. Perdão, a gente vai ao meu computador, tá? Porque a gente vai ver primeiro o diagrama de classes. Aqui, então, no diagrama de classes, nós temos um diagrama mais simples, que é um refinamento, mas ele é um refinamento da reserva, tá? Então, ele não é o diagrama de classes grande do nosso modelo de negócios, ele é um diagrama de reserva. O que nós temos aqui? Nós já temos, se você perceber bem, toda a questão dos estereótipos. Então, nós temos, formulário de reserva é um boundary, então é uma interface, tá bem? Nós temos aqui grupo de carro, item, reserva, filial loja, física, toda a parte de entidade. E o controle é a nossa classe controladora de reserva, tá? Então, olha que interessante, a gente já definiu os estereótipos quando a gente começa a falar de projeto. Na análise, a gente não define muitos estereótipos, só se for muito fácil. Aqui, a gente já faz essa definição. A multiplicidade, nesse caso, também é essencial. Se você não montou na parte de análise, na parte de projeto, essa multiplicidade deve ser colocada. Outro ponto que a gente já começa a identificar aqui também é a parte da tipagem das nossas variáveis. Então, data de reserva é do tipo date. Tá? Observação é do tipo string e assim por diante. Então, é importante a gente colocar, ok? Nas nossas classes. Vamos ver uma próxima classe. Olha a nossa classe evoluída. Então, essa classe é o nosso modelo de negócio, tá? A gente tem, então, muito mais detalhamento, né? Por mais que pareça semelhante, a gente já tem toda a nossa parte da tipagem das variáveis, né, de acordo com a linguagem. Então, nesse caso, seria um Java, por exemplo, né? É importante também, você não pode utilizar uma tipagem que não tem, por exemplo, na linguagem, né? A gente tem que ser compatível ali com os tipos. A gente tem as entidades colocadas aqui, né, os nossos estereótipos, e aqui tem um estereótipo diferente, enumeration. Enumeration é um estereótipo criado para essa situação aqui. Quando a gente vê estereótipos, a gente vê os três mais famosos, o boundary, o entity e também o control, né? No caso, o enumeration foi criado para essa classe em específico. A gente pode, tá? O ML tem algumas flexibilizações e essa criação de tipagens é possível, tá? Uma coisa que ele não colocou aqui que eu acho interessante colocar é qual é o retorno das nossas... Perdão, são os parâmetros dos nossos métodos, tá? Eu acho bem interessante colocar, porque a gente já fica sabendo quais são os parâmetros, o que vai ser passado para aquele método e o que ele vai devolver, né? Então, eu acho que os parâmetros é algo que falta aqui. Então, a gente percebe a evolução nos nossos diagramas, né, aqui, principalmente com a parte de estereótipos e com a parte também dos nossos elementos, tá? Então, com aquele diagrama, a gente pode perceber o quê? É muito diferente da primeira diagrama de classes que a gente analisou, do modelo de negócios? Não, é um diagrama que tem correlação, mas a gente já dá uma
um refinamento nele, ele já passa ali para ter tipagens. Então, com certeza, nessa etapa do meu projeto, eu já sei qual linguagem eu vou utilizar. Tá bem? Também temos ali toda a parte dos estereótipos criados e até mesmo os estereótipos específicos que são necessários. Uma questão bem interessante da gente pensar é que quando a gente está falando de modelagem, você pode estar falando, nossa, professora, eu desenhei tudo isso e vou ter que passar tudo para o meu compilador. Não necessariamente, tem algumas ferramentas que fazem essa transcrição para você. Então, quando você cria, por exemplo, o diagrama de classes assim, né, com já tipos, ele já vai com os métodos, né, com os parâmetros nos métodos, com até mesmo os estereótipos. Quando você utiliza uma ferramenta que possibilita, ele já faz a transcrição. Então, ele já cria o código disso. Né? Então, ele já cria todas as suas variáveis, ele já cria ali os métodos, né? Ele cria o nome dos métodos com o parâmetro e retorno. Então, ele já consegue fazer essa agilidade. Obviamente que o grosso, né? A parte da lógica que vai no método, você vai ter que implementar. Mas, pelo menos, você não gasta tempo com essas coisas pequenas, né? De declarar variável e assim por diante. Então, existem diversas ferramentas que fazem isso. E uma delas é o Enterprise Architect. Mas, infelizmente, essa ferramenta ela é paga, tá bem? Mas, obviamente, para uma empresa que deseja utilizar o ML, que está usando o processo unificado, que tem o ML como parte do seu CERN, é interessante esse tipo de aquisição, já que a gente acaba poupando um pouco de tempo nessas transições, né, nessa transcrição do modelo para o código. Agora sim a gente vai conhecer o modelo de implantação, que é um modelo da UML e que ele serve bastante para a gente entender as necessidades de hardware. Aqui nós vamos mostrar as características físicas do nosso sistema, tá? Então a gente pode mostrar quais são os servidores necessários, as estações, as topologias de rede e assim por diante. Aqui então nós temos, por exemplo, o hardware de sistema, que vai ter uma conexão TCP/IP com o servidor, tá? Então, vai ter também um servidor firewall e assim por diante. Um nó, né, do nosso diagrama pode representar um item de hardware, por exemplo, do sistema, ou um outro dispositivo integrado ao sistema e aos ambientes de execução que integram a arquitetura física do nosso sistema. Tá bem? Então, esse diagrama, ele tá lá na fase de transcrição, basicamente, tá? No projeto a gente já começa a pensar, porque como a gente pensa na arquitetura, a gente tem que entender o que o nosso sistema vai precisar, né? Para qual hardware ele vai funcionar, então a gente já precisa pensar nele. Mas ele vai ser utilizado mais nessa parte também, lá do final do projeto, na parte de tanto de transcrição ou também a fase de construção do nosso projeto. Tá bem? A gente pensa em programação orientada a objetos, a gente pensa então em classes, né? Nos nossos encapsulamentos, na nossa herança. E a UML consegue abordar esse tipo de paradigma. No entanto, a gente não tem uma correlação desse paradigma e a UML também não consegue abordar, por exemplo, a parte de banco de dados, que é uma parte tão importante. Basicamente, todos os sistemas hoje em dia, né, que tem essa característica, utilizam banco de dados. Só que existe uma forma da gente pensar para a gente conseguir fazer essa modelagem. Tá bem? Então, essa modelagem é possível ser feita assim, utilizando essa parte de classes e os atributos e assim por diante. A gente consegue pensar numa modelagem de banco de dados para conseguir fazer essa correlação, para não ficar algo totalmente distinto. A gente vai ao computador agora para conseguir compreender como que a gente faz essa transcrição. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Aqui nós temos, ó, por exemplo, 3 classes, né? A classe carro, uma classe grupo carro e a classe marca. O que nós podemos fazer, né? Nós podemos, então, ter que cada coluna, né? Pensando no nosso banco de dados, cada coluna vai ser um atributo, tudo bem? Cada classe vai ser uma tabela, né? Então, a gente vai ter uma tabela do tipo carro, uma tabela do tipo grupo carro e uma tabela do tipo marca. E cada coluna vai representar um atributo. Então, nós vamos ter uma coluna para ano de fabricação, placa, ano modelo, chassi e assim por diante. Tudo bem? Aí dentro, né, a gente sabe que nós temos chaves primárias dentro do banco de dados, aí isso vai ficar pela determinação
do nosso elemento, né? E cada tabela derivada da classe, uma coluna com identificador LD para cada chave primária, tá? Então, quando a gente tem uma classe que deriva de outra, a gente tem esse LD para a gente saber essa derivação, tá? Então, olha só, é uma forma da gente conseguir transcrever os nossos modelos UML, né? Pensando nessa classificação para o nosso elemento. Eu trouxe mais um aqui, que é um pouquinho maior, para a gente ver juntos, tá? Deixa eu aumentar aqui. É da nossa classe grande lá, né? Da nossa classe, do nosso modelo de negócio. O que nós temos aqui? Olha quantas classes, né, que nós temos. Reserva, aluguel de carro, pessoa, país, pessoa física e assim por diante. A gente cria cada classe uma tabela. Então, ó, aluguel devolução, data devolução, aluguel, carro e assim por diante. Então, a gente consegue fazer essa transcrição para cá, tudo bem? Então, a gente consegue fazer esse modelo relacional dessa forma tabular. Então, é importante a gente lembrar, ó, cada tabela vai virar uma tabela. Perdão, cada classe vira uma tabela. Cada elemento, né, cada atributo vira uma coluna. Então, ó, aluguel devolução, nós temos data aluguel, data de previsão de devolução, valor QAM, valor diária, número de contrato e por assim vai, né? Então, a gente tem todos esses. Quando a gente tem o LD, né, nós temos, então, essa questão de... o sublinhado, ele está relacionado com as chaves primárias, né? Quando a classe deriva de outra. Então, a gente tem essa derivação para entender quais tabelas que se relacionam entre si. Então, com esse esquema, a gente consegue fazer esse modelo relacional com o ML. Obviamente que isso é uma adaptação, tá? Mas é uma adaptação interessante, por quê? Porque essa parte do banco de dados também dá trabalho. E quando a gente pensa em conformidade do nosso sistema, nada melhor do que a gente seguir ali, pelo menos uma linha de pensamento para que ele seja todo conciso. E principalmente a nomenclatura. Vamos supor, então, que eu tenho uma classe que chama carro. E no banco de dados você coloca a classe veículo. É melhor que ele tenha a mesma nomenclatura para que a gente, então, saiba essa correlação, né, de classe com o banco de dados. A mesma coisa dos atributos. Como cada atributo vai virar uma coluna, é muito melhor que a gente tenha, então, essa correlação entre os nossos elementos, tá bem? Então, que a gente tenha essa questão de conseguir entender que aquela coluna da minha tabela está relacionada com aquele meu atributo da minha classe. Então, por mais que a gente não possa utilizar o ML na parte relacional, a gente pelo menos pode entender a ideia e transcrever isso para esse tipo de sistema.